pessoal, prazer, meu nome é Keila. Uma galera, eu sou Eric Coelho. Eu sou Raul. Eu sou Thaís. Giovanni. Sou Isadora. Nós somos a equipe Liter e Novimundi. Somos estudantes de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal de Sergipe. E hoje estamos aqui para falar sobre a obra A Singularidade da França Antártica, de André Tevet, que foi escrita originalmente em francês com o título Les Singularités de la France Antarctique. Esse é o primeiro vídeo da nossa playlist, então aguardem, pois em breve sairão as continuações. Bom, antes de falarmos sobre o livro em si, vamos relembrar dois gêneros textuais importantes e bastante populares na era do descobrimento: o relato de viagem e o diário de viagem. O relato de viagem é uma narração de experiências vividas, logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista do autor. Esse gênero, em alguns aspectos, é bem semelhante ao gênero carta. Uma das diferenças é que o relato de viagem dispensa algumas formalidades, como a presença de datas e a identificação do autor. Afinal, o seu objetivo é atingir um público mais amplo. E ele pode ser escrito muito tempo depois dos fatos ocorridos, contando muito, obviamente, com a memória do autor. Devido a influências por acontecimentos posteriores ou até mesmo o próprio esquecimento, ele pode preencher essas lacunas com as suas impressões. Por conta disso, a gente diz que esse tipo de texto se situa entre o texto informativo e a narrativa literária. Assim como o relato de viagem, o diário de viagem também é uma modalidade textual híbrida e contém elementos do texto informativo e da narrativa literária, sendo assim permitida a subjetividade, o juízo de valor e a expressão de impressões íntimas sobre os fatos narrados. Da mesma maneira que a carta, a sua produção ocorre simultaneamente aos fatos narrados, e ele apresenta a data desses acontecimentos. Porém, diferentemente da carta, e assim como o relato de viagem, o diário de viagem não se dirige a alguém específico. E nele você pode encontrar a presença de ilustrações de alguém, de algum lugar ou de algum animal. A obra em questão é uma mescla desses dois gêneros, pois a sua produção se inicia ainda durante a expedição, mas só se conclui tempos depois. Nela se observa não só ilustrações de vários animais, plantas e suas descrições, como também o autor expressa suas impressões acerca dos acontecimentos e faz julgamentos de valor a partir deles. O livro é dividido em 83 capítulos, os quais se organizam mais ou menos seguindo a ordem dos lugares por onde André Tevet passou. O seu objetivo foi descrever não somente ao rei Henrique II, mas aos demais possíveis leitores, como era a França Antártica, nome que se dava à colônia francesa situada no Rio de Janeiro, e os lugares por onde ele viajou ou passou perto nessa expedição, até como forma de mostrar ao rei novas possibilidades. O autor fala um pouco sobre a Mancha, o Golfo de Biscaia, as costas da Espanha e de Portugal, o Cabo de São Vicente, Gibraltar, o litoral da Mauritânia, a Madeira, as Canárias, o Cabo Verde, a Guiné, as ilhas de São Tomé, a Ilha da Ascensão, Macaé, Cabo Frio, o Panamá, as Antilhas, a Flórida, as Bahamas, o Peru e até mesmo o Canadá. Porém, como diz o próprio título da obra, o foco principal de Tevet foi a França Antártica, seu destino final e onde passou a maior parte do tempo. A obra é composta tanto de narração sobre a viagem e os acontecimentos, como também da descrição das várias terras pelas quais a expedição passou, como seus povos, costumes, fauna, flora, geografia, etc., e que as tornam únicas. Os capítulos seguem mais ou menos uma ordem cronológica, de modo que, assim que o autor diz apontado ou passado perto de algum lugar, há também a descrição das particularidades por ele observadas o que lhe foram relatadas. Além disso, frequentemente é passar por perto de alguns pontos marcados, como o Cabo da Boa Esperança. Tevet decorre um pouco acerca deles, mostrando seus vastos conhecimentos mais variadas ciências. Ainda que haja um certo caráter cronológico que sirva de ponto de partida para as descrições, em alguns momentos podem ver o autor decorrendo sobre algum outro fato local, em meio a capítulos que falam a outras coisas, havendo assim quebra das ações e a descrição e até mesmo a retomada de acontecimentos anteriores com mais detalhe. Relatando de contas quem foi André Tevet. Frei André Tevet nasceu na cidade francesa de Angoulême no começo do século XVI, em 1516. Ele veio de uma família de cirurgia de cabelos, dessa mesma cidade. Ele foi colocado no convento do Cordelier, em sua cidade natal, com apenas 10 anos de idade. Ele adquiriu o hábito franciscano ainda bem jovem. Apesar disso, era bastante interessado nas chamadas
ciências profundas, pois já que o fez devorar vários livros de história natural e geografia, surgindo a partir disso o seu desejo de viajar e conhecer outros países. Bom, então, André TV tinha algum conhecimento acerca de autores antigos, como Plínio, Platão, Aristóteles, Tácito, Arriano, entre outros. Bom, e além disso, um vasto conhecimento em cartografia e cosmografia, o que o fez querer viajar por vários países, como Itália, Grécia, Líbano e Malta, entre outros. Obtendo financiamento para suas viagens de amigos como Villegagnon, que o transportou em sua frota até o Brasil, onde André produziu boa parte de sua obra e hoje aqui analisaremos. Então, esse foi um vídeo de introdução à obra Singularidades da França Antártica, do autor André TV, o primeiro de uma playlist de 5, onde abordaremos aspectos de seu texto. Então, assistam os próximos vídeos. Tchau! Tchau, pessoal!